Bem, pessoal, vamos começar essa aula aqui com o intuito de resolver alguns exercícios da nossa apostila, tá? Então, o que nós vamos fazer? Módulo 9. Deixa eu tirar daqui. Módulo 9, página 21, pessoal. Eu vou começar resolvendo o exercício 23 aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu fiz mais ou menos o desenho aqui, situação, e diz que um corpo flutua na água com 1/4 do seu volume submerso. Então lembra, pessoal, a parte submersa é a parte aqui de dentro, tá? Essa parte que eu pintei aqui, ó. Adotando-se 1 grama por centímetro cúbico para a densidade do fluido que ele está imerso, que é a água, determine a densidade da bola, ou seja, o que o exercício pede, a densidade do corpo. Então, esse é o objetivo do exercício. Qual é a densidade do corpo? Bem, como que vai funcionar isso aqui para nós, pessoal? Vamos desenhar as forças que atuam aqui. Devido à ação gravitacional, nós temos a força peso, que aponta para o centro da Terra. Então, aqui a força peso. Esse vai ser o peso do corpo. E devido ao teorema de Arquimedes, todos os corpos imersos em fluidos sofrem a atuação da força empuxo, uma força ascensional. Logo, nós temos que, para este exercício, o empuxo corresponde ao peso do corpo. Sendo assim, pessoal, como visto na nossa aula anterior, nós vimos flutuação. E para flutuação, nós saímos dessa expressão e chegávamos na última equação vista na aula anterior, lembra? Vamos deduzir ela de novo. O empuxo, então, é dado pela expressão densidade do fluido, volume imerso, que o exercício forneceu, 1/4 do volume do corpo, vezes a aceleração gravitacional. O peso do corpo é dado pelo produto entre a massa do corpo e a aceleração gravitacional. Bem, aqui nós já podemos cortar a aceleração gravitacional de ambos os lados. Lembra que nós usamos o raciocínio da seguinte maneira, pessoal? A densidade do corpo era a massa do corpo por volume do corpo. Sendo assim, na fórmula, no lugar de massa do corpo, posso substituir pela densidade do corpo, que é o que o exercício perguntou, vezes o volume do corpo. Então, ficamos que densidade do fluido vezes o volume imerso corresponde à massa, que nós vamos substituir por densidade do corpo vezes o volume do corpo. Agora, só atribuindo os valores, né, gente? A densidade do fluido, água, 1 grama por centímetro cúbico. Lembra que qual era a relação, pessoal, de densidade? 1 grama por centímetro cúbico era a mesma coisa que 1 quilograma por litro. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000, 10 a terceira, né? Quilograma por metro cúbico, mas isso também é igual a 1 quilograma litro. O volume imerso, dado do exercício, só temos que é 1/4 do volume do corpo. Então, ficamos que densidade do corpo, que é o exercício, que o exercício pede, vezes volume do corpo. Opa! Posso cortar volume do corpo. 1 vezes 1, 1/4 sobre 4. Logo, a densidade do corpo, então, é 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25 gramas por centímetro cúbico. Gente, então, o exercício 23 tá aí a resolução dele, tá? Vamos agora para o exercício 24, pessoal. Eu já fiz o desenho aqui, tá? Para a gente dar uma adiantada.
Também módulo 9, página 21, tá, pessoal? Deixa eu enquadrar aqui. O exercício 24 diz a seguinte coisa, gente. Um bloco de volume V feito de um composto de densidade dC. Então, a densidade do corpo dC está em equilíbrio com 2/3 do seu volume mergulhado. Ou seja, o volume imerso no líquido A, 2/3 do volume do corpo. Cuja densidade é 1,8 gramas por centímetro cúbico. Densidade do fluido A, tá? E o outro terço mergulhado, ou seja, o volume imerso no outro ponto, no outro líquido B, é 1/3 do volume do corpo. Onde a densidade desse fluido B vale 0,9 também gramas por centímetro cúbico. O que o cara pede? Qual é a densidade do corpo? Então a pergunta do cara é essa daqui. Qual é a densidade do corpo? Bem, como sempre, a gente começa aqui desenhando a atuação das forças, né, pessoal? Nós temos o líquido A, que eu fiz em verde aí. Na apostila tá em azul, tá, gente? E o fluido B, que eu fiz aí alaranjado. Ali tá meio cor de ouro, tal, meio dourado. Então, eu vou colocar aqui, né? B. E aqui o A, tá? Bem, então vamos ver. Quais são as forças atuantes aí, pessoal? Nós temos a força gravitacional, a tal da força peso. Então, aqui é o peso do corpo. Só que o corpo está imerso em dois fluidos. Então, o que atua aí é empuxo devido aos dois fluidos. Nós temos aqui o empuxo devido ao fluido A e o empuxo devido ao fluido B. Essa é a nossa situação de partida, então, para a resolução de exercício, pessoal, do exercício 24. Temos, então, que o peso do corpo corresponde ao empuxo devido ao fluido A, mais o empuxo devido ao fluido B. Esse corpo está em equilíbrio, né? Jogando as expressões, então, pessoal, sabemos que peso do corpo é dado pela massa do corpo vezes a aceleração gravitacional. Empuxo é dado pela fórmula que nós já havíamos visto, densidade do fluido, A, volume imerso em A, vezes a aceleração gravitacional. Mais. Agora, empuxo devido ao fluido B. Nós temos a densidade do fluido B, o volume imerso em B, vezes a aceleração gravitacional. Colocamos a gravidade em evidências e podemos cortar com o outro lado. Mas isso aqui nós já sabemos o que vai ter que ser, né, pessoal? No lugar de massa do corpo, densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então ficamos que densidade do corpo vezes volume do corpo, aceleração gravitacional. Vou colocar a gravidade em evidências, tá, gente? Densidade do fluido A vezes o volume imerso em A, mais densidade do fluido B vezes o volume imerso em B. Posso cortar a gravidade. O que o exercício pede, densidade do corpo, volume do corpo, igual. No lugar de densidade de A, o que o exercício deu? 1,8 gramas por centímetro cúbico. No lugar de volume imerso em A, o que o exercício falou, 2/3 do volume do corpo. No lugar de densidade do fluido B, que o exercício deu, 0,9.
E o volume imerso em B é 1/3 do volume do corpo. Assim como eu vi efeito com a gravidade, o volume do corpo também dá para colocar em evidências, né, pessoal? Ficamos que densidade do corpo vezes volume do corpo é igual. Volume do corpo, coloco em evidências. 1,8 vezes 2, 3,6. 3,6 dividido por 3, pessoal, dá 1,2. Mais 0,9 por 3 vai dar 0,3. Cortamos, então, de ambos os lados. Ficamos com a resposta do exercício. Densidade do corpo, 1,2 mais 0,3. 1,5 grama, né? Porque as nossas unidades de medida é grama por centímetro cúbico. E aqui a gente fecha o exercício 24, pessoal. Para finalizar essa aula nossa, eu gostaria de fazer o último exercício com vocês, pessoal. O exercício da página 22, o exercício 29, tá? Tá, então, vamos trocar esse papel aqui. Vamos pro próximo. Então, página 22, pessoal, o exercício 29. Vamos tirar os dados comigo aqui, pessoal. Um corpo de massa 10 kg. Então, nós temos a massa do corpo. A massa do corpo, 10 kg. De uma liga metálica cuja densidade, então a densidade do corpo, que é feita dessa liga metálica, vale 4 gramas por centímetro cúbico. Ó, já deu zebra aqui, hein, pessoal? Massa do corpo em quilograma, densidade em grama por centímetro cúbico. É totalmente mergulhado em álcool. Então, esse corpo está totalmente imerso dentro de um recipiente com álcool. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o volume do corpo... O volume do corpo é igual ao volume imerso. Eu vou chamar só de V, tá, pessoal? O volume do corpo é igual ao volume imerso. Se os dois são iguais, vou chamar de V. Está mergulhado em álcool, cuja densidade vale 0,8. Então, a densidade do fluido, que nesse caso é o álcool, a densidade do fluido, 0,8 gramas também por centímetro cúbico. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, calcule para o bloco. Então, ele pediu para que nós consideremos a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado, e ele vai ficar perguntando algo sobre isso. Gente, vamos imaginar a situação, então? Temos o bloquinho, o recipiente, está imerso em água, e esse corpo eu vou fazer o meu autorretrato aqui, uma bolinha, tá? Então, ele está totalmente submerso. Não necessariamente precisa estar tocando o fundo do recipiente, tá, gente? Está totalmente imerso. Vou fazer aqui um pouquinho mais para cima, então, tá? Sendo assim, ele pede para calcular a intensidade do empuxo exercida pelo álcool sobre ele. Eu preciso, então, no item A, descobrir o empuxo. Sei que a equação de empuxo é dada pela densidade do fluido, que no caso é o álcool, o volume imerso, que é igual ao volume do corpo, vezes a aceleração gravitacional. Então, meu problema está nisso aqui, pessoal. Antes eu preciso encontrar isso aqui. Mas como que eu vou achar o volume, então, desse corpo, que é igual ao volume imerso? Nós sabemos
que densidade é igual a massa sobre o que eu preciso achar. Eu tenho a densidade do corpo e a massa do corpo. Então, esse volume é o volume do corpo, que é igual ao volume imerso, que nós chamamos de V. Sendo assim, V vai para lá, a densidade vem para cá, né? Massa do corpo, que está em quilograma. Densidade do corpo, que está em grama por centímetro cúbico. Então, vamos ter que usar o sistema internacional aqui, gente. O volume corresponde à massa do corpo, que é 10, e a densidade do corpo, 4. Mas é 4 gramas por centímetro cúbico. Se for passar para quilograma, a gente tem que multiplicar por quanto, gente? Por 1000. Sendo assim, o volume do corpo é 10 dividido por 4, 2,5. O 10, a terceira, está dividindo aqui. Quando joga para cima, vai com expoente com sinal negativo. Então, ficamos menos 3 metros cúbicos. Agora eu posso achar o empuxo. Sendo assim, o empuxo é dado pela densidade do fluido, que é o álcool, 0,8. Opa! Grama por centímetro cúbico. Então, para passar para o sistema internacional, vezes 10 a terceira, daí fica quilograma por metro cúbico. O volume que nós acabamos de achar, 2,5 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Gente, multiplicação de base 10, nós somamos expoentes, né? 3 mais menos 3, a gente vai cancelar, vai ficar 10 a 1. Vai ficar 10 a 0, que é 1. Logo, o empuxo nosso é 0,8 vezes 10 é 8. 8 vezes 2,5, 20 newtons. Então aí, pessoal, a resposta do item A. Agora vamos para o item B. No item B, o cara pede o seu peso aparente dentro do álcool. Gente, isso aqui é uma coisa que eu não havia dito nas aulas anteriores. O que seria o peso aparente de um corpo? Acho que todo mundo já tentou, né? Ou já viu alguém levantar uma outra pessoa dentro de uma piscina com água. Fica muito mais fácil levantar uma pessoa dentro de uma piscina com água do que fora da piscina. Parece que a pessoa fica mais leve, né? É porque o que você está levantando dentro da piscina não é o peso da pessoa. É o peso da pessoa menos o empuxo. É o que nós chamamos de peso aparente, pessoal. Então, o peso aparente é o peso do corpo menos o empuxo. Essa, então, é a relação que dá peso aparente, tá, pessoal? O peso aparente, então, nada mais é do que o peso do corpo menos o empuxo. Vamos grifar essa relação aqui, tá, pessoal? Peso aparente. Se é a subtração entre dois vetores força, lógico que vai dar em Newton também, né? Então, vamos lá. O peso aparente é o peso da pessoa. E o peso da pessoa, no caso do corpo, é massa do corpo vezes a gravidade, menos o empuxo que nós achamos no item A. Peso aparente, então, é a massa 10, gravidade, aceleração gravitacional, ele pediu para usar 10, menos o empuxo, que é 20. Logo, o peso aparente é 10 vezes 10, 100. 100 menos 20. Item B, então, temos que o peso aparente do corpo é de 80 newtons. E o item C, né, pessoal, fechando essa aula nossa aqui, o módulo da aceleração após ser abandonado, pessoal. Então imagina que o cara jogou esse corpinho ali dentro da vasilha com água,
ou com fluido qualquer, né? No caso aqui é álcool, e esse fluido desceu com uma aceleração. Bem, para descobrir a aceleração recorrente à equação fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Se está descendo, pessoal, o peso é maior que o empuxo. Então, nós ficamos que o peso menos o empuxo, olha, o peso do corpo menos o empuxo, é o peso aparente, é igual à massa do corpo vezes o que o exercício pediu, a aceleração. Bem, gente, nós já vimos então que peso do corpo menos empuxo é o peso aparente, achamos 80. A massa do corpo, 10. E a aceleração. O 10 está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. 80 por 10, 8 metros por segundo ao quadrado, gente. E assim encerramos o nosso exercício, tá? Pessoal, eu vou indicar alguns exercícios para que vocês procurem fazer, tá, gente? Dessa página, dos exercícios que nós resolvemos até então, nós vamos pegar da página 21. Vamos colocar aqui, ó, página 21, exercícios a serem feitos. Resolva. Página 21. Os exercícios, pessoal. 25, 26, 27, 28. Agora, lá dos exercícios de revisão. Esse aqui são os exercícios propostos, pessoal. Os exercícios de revisão, eu gostaria que vocês tentassem fazer página 27. Deixa eu colocar aqui. Página 27. O exercício 15, o 17 e o 18, pessoal. Pessoal, ótimos estudos para vocês, viu? Valeu, gente!